Homem fica ferido em acidente grave na BR-452 entre Araxá e Uberlândia. 3 homens são presos com drogas e explosivos. A polícia suspeita que o grupo se preparava para atacar agências bancárias. Ministério Público investiga a venda de imóveis em Uberaba. Uma das principais feiras de calçados de Minas Gerais é realizada no Triângulo Mineiro. E no esporte, Ronaldinho não é mais jogador do Atlético e os segredos do líder Cruzeiro. Estes e outros destaques agora no Band Cidade. Boa noite. O Band Cidade de hoje começa mostrando um susto em uma das principais rodovias do Triângulo Mineiro. Um acidente grave foi registrado na BR-452. Desta vez, um carro bateu de frente com um caminhão. Uma pessoa ficou ferida. O impacto foi tão grande que peças do motor do carro ficaram espalhadas pela rodovia. O acidente aconteceu aqui no quilômetro 178 da rodovia 452, sentido Araxá. Segundo informações, o carro bateu de frente com um caminhão carregado com chapas de aço. Segundo o motorista do caminhão, o carro vinha no sentido contrário e na contramão. Eu vinha descendo aqui já na minha mão, igual dá pra ver ali, o caminhão até ficou na mão. Aí a hora que eu avistei ele já vinha subindo na contramão já. Aí eu pisquei farol, segurei no freio até arrancou o freio. Aí eu piscando farol e ele já nem virou nem para um lado nem para o outro, só continuou até bater. No carro estava apenas o motorista, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o PS da UFO. Ao chegar ao local, conforme informações de testemunhas, tratava-se de uma colisão frontal, havendo no interior de ambos os veículos somente os ocupantes. O condutor do veículo de passeio estava consciente, orientado, foi conduzido para o PS HC-UFO com ferimento corto-contuso em ambos membros inferiores, na altura dos tornozelos e com uma contusão no ombro superior direito. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, ainda não tem informações sobre a causa do acidente. Por enquanto, só a versão do caminhoneiro, de que o condutor do veículo Fox seguia sentido Araxá e estava trafegando na contramão da via. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Estadual, é necessário que os motoristas redobrem a atenção, porque o fluxo de veículo na rodovia é muito intenso. E em Uberaba, também no Triângulo Mineiro, 3 homens foram presos na madrugada de hoje. Com os suspeitos, a polícia encontrou uma quantidade de droga e explosivos. A suspeita da polícia é que o grupo se preparava para atacar agências bancárias. Já estão recolhidos na penitenciária de Uberaba os envolvidos Leandro Antum da Silva, 30 anos, Jonas Peixoto dos Santos, 24 anos, ambos com passagens pela polícia, e o Washington Torres, 23 anos, único do grupo que não possui antecedentes. Eles foram surpreendidos por uma guarnição militar em atitude suspeita quando ocupavam um veículo no bairro Planalto. Na operação, os policiais apreenderam, além desse veículo, que era utilizado pelos envolvidos, certa quantidade de cocaína e dinheiro, também um livro do PCC contendo algumas anotações, um pé de cabra, uma touca ninja e um artefato explosivo, bastante semelhante ao utilizado em arrombamentos a caixas eletrônicos. Os policiais acreditam que conseguiram impedir o que poderia ser uma ação em bancos ou casas lotéricas. Também apuraram que Jonas Peixoto foi liberado da penitenciária de Uberaba há cerca de 20 dias. O crime de posse de artefato explosivo é inafiançável, previsto no Estatuto do Desarmamento. Como de praxe, em situações de localização de explosivos, equipe especializada da Polícia Militar é acionada para os procedimentos de segurança. A gente aciona o grupamento especializado em explosivos, desloca até o local, faz a avaliação do artefato e, havendo condições, ele é transportado e inutilizado em um local seguro. É um artefato bastante semelhante ao utilizado em arrombamentos a caixas eletrônicos? Sim, é o tipo de artefato que o pessoal utiliza nessa modalidade de crime e, muito provavelmente, esse artefato seria utilizado para essa finalidade também. Eleições 2014. O candidato ao governo de Minas pelo PSDB, Pimenta da Veiga, e o candidato ao Senado pelo mesmo partido, Antônio Anastasia, estarão em Uberlândia na sexta-feira. Será o primeiro ato de campanha dos candidatos na cidade. A programação ainda está em fase de definição e a expectativa é que os tucanos cheguem a Uberlândia no início da tarde.
Hora de falar de saúde aqui no Band Cidade. A AIDS é uma doença que cresceu no Brasil. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram alta de 11% no número de infectados. Já em Uberlândia, os casos confirmados tiveram queda de 55% este ano em comparação a 2013. O maior mal da doença ainda hoje é o preconceito enfrentado pelo portador do vírus. É um pouco assim complicado, porque geralmente a gente precisa, né, do acompanhamento quando tem esse problema do preconceito. Mas eu acredito que o preconceito está entre si, entre a mentalidade das pessoas. Fale para mim, é tudo nesse sentido, né? Uma casa, não só o teto, é uma casa espiritual para mim também, para minha recuperação espiritual, social. É possível sim viver bem com a AIDS. No entanto, buscar a conscientização é o caminho para que as pessoas busquem ajuda e desmistifiquem a doença. Posso assegurar que bem mais tranquila, aprendi a conviver, né, com a doença. No início não foi fácil. De acordo com o Programa de Moléstias Infecto-Contagiosas do município, os números de novos casos no Brasil não param de crescer. Mas em Uberlândia, contrariando o cenário nacional, no ano de 2013 foram realizados 1.200 testes. Destes, 276 foram positivos. Já em 2014, até o momento, foram 65 confirmações. Muitas pessoas não procuram para fazer os exames. Elas já tiveram algum risco na vida e acham que por esse risco talvez não estejam contaminados. Como o portador do HIV não tem sinais e sintomas, às vezes a pessoa é contaminada e não sabe, ainda está passando para outra pessoa. E para evitar contrair o vírus do HIV, a melhor maneira ainda é o uso de preservativos e evitar o uso compartilhado de agulhas. Empreendimentos imobiliários estariam sendo comercializados de forma irregular na cidade de Uberaba. O Ministério Público está fiscalizando as construtoras e vai autuar quem estiver com algum problema. Procon e Ministério Público de Uberaba estão fiscalizando os empreendimentos imobiliários da cidade. Desde a semana passada, fiscais visitam loteamentos e condomínios verticais. De 12 empresas vistoriadas, 3 apresentaram irregularidades. Já encontramos irregularidades até consideradas graves. De acordo com o promotor de justiça, as empresas irregulares estão comercializando imóveis sem os principais documentos, que são o registro de incorporação, no caso de apartamentos, e o registro junto ao cartório, no caso de lotes. A venda feita desta forma não garante ao cliente alguns direitos e ele pode até ficar sem a escritura. Primeiro risco, ele não vai ter a matrícula que comprova a propriedade do imóvel. Segundo risco, nos prédios e apartamento haverá dificuldade para a criação do condomínio. E isso, obviamente, pode trazer uma dificuldade para a cobrança de taxas condominiais e trazer uma dificuldade para a própria administração daquele prédio. A compra da casa própria é o principal sonho dos consumidores. E por causa de toda a emoção envolvida no negócio, ele pode acabar não se atentando a algumas burocracias. O sonho da casa própria tem levado muitos consumidores a ter problema, porque às vezes as propostas, sobretudo daqueles que estão vendendo, são mirabolantes, fazendo muitas das vezes que os consumidores não tenham condição de raciocinar e analisar com o devido critério aqueles contratos ali assinados. Por isso, antes de fechar o negócio, é preciso verificar todas as informações. Uma dica é pedir para o vendedor a cópia dos registros e confirmar em cartório a autenticidade. O consumidor tem que ficar atento para o seguinte ponto: não se pode comercializar lotes em loteamento sem o prévio registro. Então, nós detectamos essa situação, ou seja, as pessoas, antes mesmo de registrar no cartório, já saíram fazendo propaganda e vendendo esses lotes. Ora, se ao final tiver algum problema no registro, a pessoa que comprou não vai ter o que nós popularmente conhecemos por escritura desse imóvel. Você vai ver depois do intervalo aqui no Band Cidade. Uberlândia é palco de mais uma edição da Feira Moda. O evento é uma iniciativa do Sindicato da Indústria e Comércio de Calçados. Os detalhes já já. A Frente Parlamentar da Agricultura, que atua no Congresso Nacional, tem uma série de desafios para o segundo semestre do ano. Uma delas é a demarcação de terras indígenas, que gera insegurança no campo.
O Brasil Agropecuário inicia o segundo semestre de 2014 com uma série de assuntos pendentes no Congresso Nacional. A Instrução Normativa número 31, que regula as obrigações do empresário rural para com o empregador, é considerada muito rigorosa para a rotina dos trabalhos no campo. Ou se clareia a NR31 para se definir exatamente o que é ou não trabalho escravo, ou nunca vai se chegar a um acordo do trabalho e da mão de obra no campo. Outra discussão que se arrasta no Congresso Nacional e gera insegurança no campo é a questão da demarcação das terras indígenas, contemplada na proposta de emenda constitucional 215. Hoje as demarcações indígenas são feitas unicamente pela FUNAI e aí há questionamento. Por que não o Congresso Nacional participar disso? Por que não outros órgãos, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, participar dessas discussões? Então focar no não monopólio da FUNAI para que as novas demarcações sejam feitas não unilateralmente, de uma forma paritária por todos os interessados. Na segunda reportagem da série sobre o mercado municipal de Uberaba, a nossa equipe vai mostrar por que o local também é considerado um ponto turístico. Se você ainda não conhece o mercado, fica aí a nossa dica. Todo o abastecimento da cidade, um dia, já se concentrou aqui. Hoje, o mercado municipal deixou de ocupar o posto de principal ponto de comércio de Uberaba, mas preserva a tradição. No local ainda podem ser encontradas, inclusive, a venda de grãos a granel. Peculiaridades que chamam a atenção dos visitantes e muitos querem levar a imagem para sempre. Eu fiquei encantado com o mercado, de Uberaba, porque tem várias variedades, que a gente pode estar comprando várias coisas. Eu estou levando muita coisa para BH e além do mercado ser isso tudo, o povo é muito receptivo. E não é só o interior do prédio que tem história para contar. A arquitetura do mercado municipal foi baseada no estilo de construção dos mercados ingleses da época. A forma octogonal quebra a simplicidade do retângulo. Reconhecidamente ponto turístico de Uberaba, o local que completa 90 anos no próximo sábado, irá passar por um processo de revitalização. A partir do princípio que esse prédio é um prédio tombado pelo patrimônio. Com isso, não vai haver nenhuma interferência externa na fachada, nada disso. A revitalização irá garantir que a tradição seja mantida. O mercado é local de comércio, mas também de um bom papo, de encontrar os amigos, de fazer um passeio. Até amanhã, a cidade de Uberlândia será palco de mais uma edição da Feira Moda. O evento é uma iniciativa do Sindicato da Indústria e Comércio de Calçados, considerada a maior feira de negócios do setor. No Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, já é a segunda maior. O frio ainda é realidade em solos mineiros, mas os empresários e profissionais da moda já estão pensando na coleção Primavera-Verão 2015. Nesse ritmo, começou a 7ª edição da Feira Moda, onde o público contará com as novidades de calçados e vestuário. A expectativa é que aumente, que tenha no mínimo uns 10% de aumento. Promovendo o fortalecimento e crescimento industrial, o sindicato e órgãos oficiais de fomentação do comércio buscam a consolidação de Uberlândia como um polo calçadista. O mercado está um pouco difícil, Essa crise mundial atrapalhou um pouco a nossa produção, Mas a gente está com esse trabalho da feira, até para alavancar o calçado da região, No ano de 2013, a feira movimentou cerca de 20 milhões de reais. Para os expositores, o local é propício para aumentar os negócios, principalmente para os fabricantes do município. Bom, na minha opinião, ela fomenta a partir do momento que ela traz os compradores, no caso os lojistas, todos num espaço único, para eles terem uma noção mais completa da moda, o que vai estar usando na nova estação. E trazendo esses lojistas para olhar os produtos, é claro, a gente fecha bons negócios aqui. A feira deste ano apresenta várias novidades. Você vai ver depois do intervalo, aqui no Band Cidade, os segredos do Cruzeiro para estar na ponta da tabela. E Ronaldinho Gaúcho se despede do Atlético Mineiro. É no próximo bloco. Até já! Pelo menos 156 coreografias serão apresentadas no Festival de Dança de Uberaba. Mais informações com o repórter Luiz Cláudio Faria.
Nos próximos 4 dias, a cidade de Uberaba estará em clima de dança. Acontece o Quinta Dança Uberaba. Quem tem mais informações é o Bruno de Souza, um dos coordenadores do evento. Bruno, como vai acontecer esse evento? 4 dias de festa aqui em Uberaba. Então, esse evento será do caráter artístico de dança, da cultura. Ele estará acontecendo em 4 dias. Será no Vera Cruz, os 4 dias são 156 apresentações divididas em 4 dias, né? Começando das 7 às 10 horas, podendo todos estarem vindo, como se diz, é livre a acessibilidade, né? Tanto uma criança como um adulto pode estar vindo, né? E são vários tipos de coreografias? Não, são vários estilos, né? Vai da dança de salão, a dança de rua, o axé, o afro. Temos convidados especiais, escolas da cidade municipal, grupos de capoeira. É o diretor da Fundação Cultural, Mestre Café. Importante a participação da população acompanhar um evento como este. Com certeza, a Fundação Cultural é apoiadora do Quinta Dança Uberaba e a Fundação Cultural, em nome do prefeito, faz uma chamada para toda a população vir participar conosco a partir do dia 31 às 19 horas, dia 1, 2, 3 e 4. Venha participar. Tá aí, portanto, Mestre Café, diretor da Fundação Cultural, lembrando que são 4 dias de festa aqui na cidade de Uberaba. É o Quinta Dança Uberaba. Luiz Cláudio Faria para a Band Triângulo. E o assunto agora é esporte aqui no Band Cidade. Ronaldinho Gaúcho não é mais jogador do Atlético Mineiro. O anúncio pegou muita gente de surpresa, inclusive os jogadores. Como é que vocês receberam essa... Os jogadores do Atlético voltavam de Recife. Receberam com surpresa a saída de Ronaldinho. Sabendo agora pelo Twitter que ele se despediu. Na verdade, acabei de ficar sabendo. Então, e eu recebi de forma surpresa, né? Porque a gente alimentava ainda a permanência dele. O último jogo de Ronaldinho pelo Atlético foi na quarta-feira passada. Decisão da Recopa contra o Lanús da Argentina. Ronaldinho comemorou o título de forma estranha. Tirou foto com os colegas, filmou, parecia se despedir. Liberado pela diretoria para participar do jogo de despedida do amigo Deco em Portugal, Ronaldinho não viajou e nem reapareceu para treinar. As especulações de que estaria saindo só aumentavam. Agora é oficial, Ronaldinho Gaúcho não é mais jogador do Atlético Mineiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube. Uma reunião entre o representante do jogador, irmão Roberto Assis, e a diretoria do Atlético selou a rescisão de contrato. Foram 2 anos vestindo a camisa preta e branca do Atlético. Ronaldinho chegou no dia 4 de julho de 2012. Tinha acabado de deixar o Flamengo, numa saída conturbada. Apareceu na cidade do Galo de repente, de uma hora para outra. Uma contratação relâmpago e bombástica. Um trabalho muito grande que começou na sexta-feira e acabou e desagou hoje aqui. Cabeça, eu quero jogar bem, ajudar o Atlético conquistando vitórias pouco a pouco. O Atlético precisava de Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho precisava do Atlético. E foi um casamento perfeito. 87 partidas, 28 gols. Alguns com a marca genial dele, como este contra o Cruzeiro. E o mais importante, conquistou títulos, Campeonato Mineiro, Libertadores da América, por fim, a Recopa Sul-Americana. Ajudou bastante o Galo. Com certeza, ele fez muito por nós, né? Vamos despedir dele numa boa, tranquilo, e que Deus ilumine o caminho dele aonde ele for. Veio a temporada 2014. Ronaldinho caiu de produção. As más atuações fizeram os torcedores cobrá-lo como nunca. O ídolo já não era unanimidade. R10 pouco jogou. A pressão era grande, só aumentava. E Ronaldinho preferiu sair. Então é melhor ele ter ido embora mesmo. A história de Ronaldinho com o Atlético chegou ao fim. Pelo menos dentro de campo. O que ele fez por aqui vai ficar marcado para sempre. Um dos maiores ídolos que o Atlético pode ter tido, principalmente pelas conquistas. Além da sua capacidade, do seu talento, é um cara com humildade acima da média. Então, queria desejar tudo de bom pro Ronaldo nesse momento. Não vou ligar. Obrigada, Luara. Chegou a hora, faz me pagar. Pode chorar, mas chora, chora. Não vou ligar, eu não, mas sabe que não. Chegou a hora,
Já o Cruzeiro só tem motivos para comemorar. A equipe lidera o Campeonato Brasileiro com folga. Além disso, até os reservas estão bem cotados na opinião do técnico Marcelo Oliveira. Um ataque avassalador. É gol que não acaba mais. De cabeça, de primeira, de pênalti. Tem gol inexplicável também. Este é o Cruzeiro no Brasileirão. 28 bolas nas redes, um gol para cada ponto conquistado até aqui. São 5 pontos a mais que o Corinthians, o segundo colocado. Qual seria o segredo deste time que venceu os 4 últimos jogos? O planejamento tem que ser o primeiro passo, né? E mesmo assim, às vezes, você não consegue conquistar. Fazer uma equipe equilibrado e consistente em todos os setores, um treinador que possa gerenciar toda a característica dos atletas e dentro de campo a vontade, a raça. A força do elenco também vem fazendo a diferença. Basta olhar os nomes do time reserva em ação no jogo treino contra o América: Manuel, Mike, William, Dagoberto. Olha só a situação do Newton, titular absoluto no ano passado. Se machucou e agora tem que se esforçar ainda mais para voltar à equipe titular. Cada um tem a sua qualidade, é um grupo competitivo, um grupo que respeita o companheiro, que claro que todo mundo vai ali sendo uma sombra, vai tentando buscar ali a sua oportunidade, tendo uma oportunidade de ser titular, e da minha parte também não é diferente. Faltam 7 jogos para terminar o primeiro turno e se conseguir 12 dos 21 pontos, o Cruzeiro iguala a marca da primeira metade do Brasileirão do ano passado, quando conquistou 40 pontos. Mas diante de um ótimo começo de campeonato, Marcelo Oliveira já projeta uma pontuação ainda maior. Uma meta, mas é difícil, os concorrentes são fortes e teremos jogos cada vez mais difíceis, mas não é impossível, tanto é que a gente fez no ano passado. Sim, os números são excelentes, mas no Cruzeiro, nada de acomodação. Palavras do capitão. Acho que acomodação não pode nem existir, porque nós estamos aí na 12ª rodada. Ainda falta muito campeonato pela frente, então você só se acomoda quando você consegue conquistar, que aí gera um relaxamento normal pela pressão que é exercida aí dentro da competição. Devolveu um toque de letra do Ricardo Goulart, o goleirão. A chuva que caiu no final de semana trouxe um alívio, mas não mudou o estado de atenção por parte do DEMAI. O fato de ter chovido apenas 1/3 do esperado no período entre outubro de 2013 e março de 2014 motivou a criação dos agentes educativos do programa Água Legal. São medidas que buscam identificar o que põe em risco a qualidade e a quantidade da água que atende ao abastecimento público. São 4 servidores que inspecionam os bairros de Uberlândia à procura de situações que a água potável esteja sendo empregada em usos não prioritários, como na lavagem de passeios, ruas e carros, além de vazamentos. E o Band Cidade de hoje termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Nós temos um novo encontro amanhã. Boa noite para você.